Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vim falar então sobre a revisão para a prova de Viamão. Escolhi então algumas questões da Fundatec para a gente trabalhar juntos. Eu sou a professora Daniela Arboit, para quem não me conhece, e a gente vai revisar então alguns tópicos do programa para a prova, matemática e raciocínio lógico. Para começar, é bom lembrar o que faz parte de cada um dos conjuntos numéricos. Tá? Nas provas recentes da Fundatec, já foram cobradas várias questões que dependiam apenas de lembrar o que faz parte de cada um dos conjuntos. Então eu começo essa revisão falando sobre os conjuntos numéricos. Naturais, que são os inteiros não negativos, o 0, o 1, o 2, o 3, são naturais. Inteiros, entra tudo que for inteiro. Os positivos, os negativos e o zero também. Então, menos 1, menos 2, menos 3, o 0, o 1, o 2 são inteiros. Quando falar em racional, a palavra racional vem de razão, significa rateio, divisão. Então, quando fala em números racionais, tudo que pode ser escrito na forma de uma divisão de inteiros é racional. Importante, então, ó, atenção, racional é divisão de inteiros. Tudo que dá para escrever como divisão de inteiros é racional. São racionais as frações, os decimais finitos e também as dízimas periódicas, tá? Olha só, dentro dos racionais, frações, decimais finitos e as dízimas periódicas. Todos esses aí são números racionais. Os irracionais, principalmente as raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o π que a gente usa na geometria, são números irracionais, são decimais infinitos. Só cuidado que, por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. 3 não é irracional. 3 é natural, é inteiro e é racional, tá? Então, cuidado para não ficar com a ideia de que raiz é sempre irracional, porque não é sempre. Então, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 são irracionais. Raiz quadrada de 4 é 2. É um número natural, é um número inteiro, é um número racional. Quando falar em números reais, daí tem todos esses tipos de números aí. Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tudo isso são os números reais. Coloquei um desenho aqui, ó. Enxerga que sempre vale de dentro para fora. Todo número natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Tá? Vale de dentro para fora. Por exemplo, o 3, ó, o 3 é um número natural. O 3 também é inteiro e o 3 é racional também. Irracionais tem o raiz de 2, o raiz de 3, o π que a gente usa na geometria, são irracionais. E os números reais é a união desses dois conjuntos, racionais com os irracionais. Olha a questão que caiu então na prova, aplicada no final de semana passado, bem novinha a questão. Considerando x a representação decimal da fração 75 por 90. Analise as informações abaixo. 75 por 90. Se quiser simplificar primeiro, pode simplificar primeiro, tá? Pode simplificar primeiro. Pode ser uma boa saída, inclusive. Dá para simplificar, por exemplo, por 5, ou primeiro por 3. Vou simplificar, inclusive. Vou fazer isso também, ó. Tá? 75 sobre 90, eu consigo simplificar essa fração. Se eu fizer por 3, vai ficar 25 sobre 30. Por 5 agora, fica 5 dividido por 6. 5 dividido por 6 vai dar 0, vírgula, coloca um 0. 50 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48 e sobra 2.
coloca o zero, dá 3, 3 vezes 6, 18, sobra 2, coloca o zero, dá 3 vezes 6, 18, sobra 2, coloca zero e assim vai, tá? 0,833333333. Então, a representação decimal dessa fração é uma dízima periódica, tá? Isso aqui é uma dízima periódica. Vai ficar repetindo sempre aquele 3, 3, 3, 3, 3, infinito, tá? Então, este número é uma dízima periódica. Portanto, a primeira afirmação, ela está correta. O número x é uma dízima periódica. Depois, esse número x está entre 0,8 e 0,9. Sim, isso está correto também, né? Eu achei 0,833333. Então, é um número que está no intervalo entre 0,8 e 0,9. Este número é irracional. Sim ou não? Não. Fração, decimal e dízima são exemplos de números racionais. Racional. Tá? Dízima periódica é número racional. Então, fração é racional, dízima é racional, decimal finito é racional, tá? Então, essa terceira está errada. Então, são corretas apenas a 1 e a 2, que é a letra C. Questão 2. Lúcia comprou um smartphone por R$ 984,50. Porém, o preço do aparelho já havia sofrido um aumento de 10%. Nesse caso, o preço do smartphone, antes de sofrer o aumento, corresponde a quanto? Olha só. Ela comprou por R$ 984,50 e já estava com aumento de 10%. Então, o preço mais o aumento de 10%, o preço, que era, mais esse aumento, totalizou o valor de R$ 984,50, aumento de 10%. Muita atenção, porque é fácil, mas também é muito fácil de errar. É algo que, repetidas vezes, a Fundatec já cobrou em prova. É bastante comum isso em toda a prova de concurso do final de semana, de diversas prefeituras, né, que a Fundatec faz. É muito comum questões como essa de porcentagem, que o valor já está com o acréscimo de 10%. Qual é o cuidado que tem que ter? Não adianta tirar 10%, não vai voltar ao valor que era. E esse erro é muito cometido. Então, atenção, tá? Atenção. Esses 10% de aumento são sobre o preço original. O preço que custava, esse aqui então é o 100%. Este valor que já está com o aumento, isso é 110%. Tá? Se o valor já está com o acréscimo de 10%, não adianta subtrair 10%. Tenta qualquer outra coisa, usa as alternativas, mas não adianta subtrair 10%. Está errado, tá? Então, eu posso fazer uma regra de 3, ó. O valor que era é o 100%, os 984,50 é 110. Resolve a regra de 3, 110 vezes x, 984,50 vezes 100. Então, a gente vai ter aqui 98450 dividido por 110. Vou fazer a divisão aqui, ó, 9845 para dividir por 11. 8 dá 88 e sobra 10. 104 dá 9, dá 99 e sobra 5. Baixo 5 dá exatamente 5, então R$ 895. Esse é o valor. Letra E é a correta. Então, muito cuidado, porque normalmente tem a resposta errada para marcar.
Então, se você pegar o valor que já está com aumento e subtrair 10%, pode encontrar uma resposta errada para marcar. E se isso acontecer na hora da prova, fica bem difícil de escapar dessa cilada, tá? Então, fique sempre atento, que se o valor já está com acréscimo, não adianta aplicar a porcentagem sobre aquele valor ali, tá? Então, se o valor já está com acréscimo, ele era o 100% original, mais os 10% de acréscimo. Ele corresponde a 110% do valor que era, tá? Então, em porcentagem, essa dica que eu gostaria de passar, esse detalhe que eu queria que você nem pense, né? Nem pense em errar uma coisa dessa, certo? Outra aposta minha aí para essa prova, cálculo de média aritmética ponderada. Se for uma média aritmética simples, é só somar e dividir pelo número de parcelas. Uma média ponderada é quando são atribuídos pesos diferentes. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Tirou nota 7, nota 8, num total de 3 provas, tá? Então eu tenho ali as notas. Nota 7, nota 8 e uma terceira prova que ele tirou X, não sei quanto é que tirou. E essas provas tinham os seguintes pesos. Peso 4 e peso 6. Daí a questão diz que ele precisa de uma média 6 para passar. Então, qual é a nota que ele tem que tirar, no mínimo, né? Qual é a mínima nota que ele tem que tirar para ser aprovado nessa prova? Isso é uma média ponderada porque a gente tem pesos diferentes. A primeira prova, olha só. A primeira prova tem peso 4. Ele tirou 7 e tem peso 4. É como se ele tivesse feito 4 provas e tirado 7 em cada uma delas. Assim, ó, calcular a média ponderada. 7 vezes 4. 8 vezes 4. Vou colocar aqui na outra ordem, só para ficar mais fácil de você enxergar. Ó. O peso 4, vezes a nota que ele tirou. O peso 4 vezes a nota que ele tirou. E peso 6 vezes a nota que ele tirou. Isso aqui a gente divide pela soma dos pesos. 4 mais 4 mais 6. E o enunciado disse que essa média foi 6. Tá? Isso aqui que eu vou resolver. Tenta não enxergar isso como uma fórmula. O que é ponderar? O que é atribuir pesos diferentes? É como se ele tivesse feito 4 provas e tirado 7 em cada uma delas. Então ele fica com 4 provas que ele tirou 7. Ficou com outras 4 provas que ele tirou 8. E com outras 6 provas que ele tirou uma nota que eu não sei ainda, que é X. 4 provas e mais 6 provas. São 14 provas ao todo, tá? Então fica assim, ó. 4 vezes 7, 28. Vou colocar aqui. Ó, 28. 32. Então fica assim. 60 mais 6x. E aqui, ó, dá 14, que vai passar para a direita multiplicando. Então fica 6 vezes 14. 6 vezes 14, 84, menos 60, dá 24. Então, o valor do x é 4. Então, a nota mínima que ele tem que tirar nessa prova, para conseguir a média 6, que é o que ele precisa, é nota 4. Letra A é a correta. Questão 4. Em determinado posto de saúde, compareceram 450 crianças acompanhadas dos responsáveis. Destas, 50% foram vacinadas contra a Covid. 40% foram vacinadas contra o vírus H1N1. 80 crianças foram vacinadas contra a Covid e H1N1. E há um número de crianças que compareceu ao posto, porém não recebeu nenhuma das vacinas. Nessa situação, o número de crianças que não foi vacinado
corresponde a quanto? Vacina da Covid. 50% das crianças foram vacinadas contra a Covid, ou seja, 225 crianças. H1N1, 40% das crianças. 40% de 450 é 180. 80 crianças receberam as duas vacinas, Covid e H1N1. 80. Vamos fazer um diagrama importante, tá? Cuidado para não errar conjuntos na prova. É uma questão de conjuntos. Vamos fazer um desenho. Covid, H1N1. 80 crianças receberam as duas vacinas. Então, elas estão ali na intersecção, aqui no meio dos dois conjuntos. Ó, faz parte desse conjunto e faz parte desse conjunto também. Certo? 225 receberam a vacina da Covid. Já tem 80 aqui, então faltam 145 para saber quantas receberam a vacina somente de Covid. 180 receberam vacina de H1N1. 180 tudo isso. Já tem 80 aqui? Então faltam 100. Então olha o que eu tenho aqui, ó, 145 mais 80 mais 100. 225, 325. Como o total de crianças era 450, está faltando aqui ainda 125 crianças. Onde estão essas 125? Aqui, ó, fora dos dois conjuntos, tá? Então, interpretando as informações deste enunciado. 145, essas 145 aqui, receberam só a vacina de Covid. Estas 100 receberam só a vacina de H1N1. Essas 80 receberam as duas vacinas. E essas 125 não receberam nenhuma dessas duas vacinas. Então, a gente está pronto agora para responder a qualquer que seja a pergunta do enunciado, tá? Então, qual era a pergunta do enunciado? O número de crianças que não foi vacinado. Então, não foram vacinadas 125 crianças. A alternativa B, de bola, é a correta. Certo? B de bola. 125 crianças não foram vacinadas. Para a próxima questão, a gente vai precisar relembrar sobre funções do segundo grau, que é outro assunto recorrente nas provas mais recentes da Fundatec. Então, lembrar que a função do segundo grau tem a forma ax² mais bx mais c. O gráfico é uma parábola. Essa parábola vai ser côncava para cima se o A for positivo e vai ser côncava para baixo se o A for negativo. Dá uma olhadinha aí, se você não revisou ainda bem a parte de funções, dá uma olhadinha nessas orientações, tá? Para encontrar as raízes, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara ou pode usar as relações de soma e produto das raízes. Então, tem essas duas informações que são importantes saber para a prova. Principalmente, tá? Principalmente, se é para anotar agora uma dica de última hora, anota aqui, ó, soma e produto das raízes. Porque existem questões que perguntam direto isso, qual é a soma das raízes da equação tal, tá? Então, soma das raízes menos b sobre a. Produto das raízes, c sobre a. Então, se você não sabe disso ainda, vale a pena anotar, porque é um assunto bastante frequente e bastante simples de resolver na prova. As funções do segundo grau têm um outro ponto importante, que é o chamado de vértice. O vértice é sempre o maior ou o menor ponto que a função do segundo grau assume. Se a parábola for côncava para cima, o vértice vai ser um ponto mínimo. Ó. O menor ponto que a função assume é o vértice. E se a parábola for côncava para baixo, o vértice vai ser o maior ponto que a função assume. Para calcular o vértice,
O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Tá? São as fórmulas, coloquei aqui prontinho. Esse delta, lembrando, é o b ao quadrado menos 4ac, que é o que vai dentro da raiz ali quando a gente faz a fórmula de Bhaskara. Questão 5, que eu escolhi, prova aplicada no mês de abril, então há poucos dias, abril de 2022. Após contratar uma consultoria, um empresário descobriu que o lucro de uma empresa depende de muitas variáveis. Porém, a mais importante delas é a interação com seus clientes via internet. A consultoria conseguiu modelar o lucro pelo número de interações em milhares da empresa com o seu consumidor via meios digitais. E chegou à função, lucro em função de X. E o X são as interações em milhares. Sendo assim, é possível otimizar que o seu lucro ser o maior possível, vai ser o maior possível, quando forem realizadas quantas interações com os consumidores. Então, função do segundo grau, quando falar em máximo ou mínimo, é vértice, tá? Aqui a gente tem uma função, olha como é que ela é, olha o coeficiente do x ao quadrado. Então, a gente tem uma parábola aqui côncava para baixo, tá? O gráfico disso vai ser uma parábola côncava para baixo. Vai ser assim, o gráfico. Tá? Por que ela vai ser côncava para baixo? Porque o número que acompanha o x ao quadrado aqui, é negativo, tá? Por isso, ela é uma parábola côncava para baixo. Por ser côncava para baixo, o vértice é o maior ponto que essa função assume. Vai crescendo até o vértice, chegou no vértice e começa a decrescer. Então, função do segundo grau, e falou em máximo ou mínimo, a ideia é calcular vértice, tá? Então, eu quero saber, tem aqui a função lucro, e eu quero saber quando é que esse lucro vai ser o maior possível. É um cálculo de vértice. Da seguinte forma. A função lucro é menos x ao quadrado mais 6x mais 7. Importante, tá? Quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é sempre o coeficiente do x ao quadrado. O B é sempre o coeficiente do x e C é sempre o que está sozinho. Mesmo que eles estejam desordenados ou que falte algum dos termos. O A é sempre do x ao quadrado, o B é sempre do x e C é sempre o que está sozinho. Então aqui, nessa função, o A é menos 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. O B é 6. E o C é 7. Tá? Função do segundo grau, uma parábola, côncava para baixo. O máximo é o vértice. X do vértice menos B sobre 2A. Então, o x do vértice é menos 6 dividido por 2A. Menos 6 dividido por menos 2, isto é 3. Tá? O x do vértice vale 3. Lembra no texto que estava escrito em milhares de interações, né? Então, o x é 3.000 interações. O lucro máximo, então, vai ser atingido quando acontecer essas 3.000 interações com os consumidores dessa empresa, tá? Então, são 3.000 interações. A resposta aí é a letra B de bola. B de Brasil. Certo? Função do segundo grau, quando falar em máximo ou mínimo, o cálculo, então, é de vértice, tá?
outra aposta minha, tá? Caiu na prova de Bagé, caiu em outras provas recentes. Tem caído muito no Fundatec, tá? Teorema de Tales. Se você enxergar um desenho como este, lembre-se do Teorema de Tales. São retas paralelas cortadas por transversais, tá? É isso que a gente tem aí. Retas paralelas cortadas por transversais. Teorema de Tales. Tá? Na verdade, tem que ter mais uma reta aqui, porque são segmentos, né? Essas retas paralelas, quando elas são cortadas pelas transversais, a gente determina ali segmentos que são proporcionais. Tá? Então, pode até torcer agora para cair uma questão como essa, porque é bem comum nas provas e é fácil de fazer. Tá? Então, não tenha medo, é fácil de fazer. Teorema de Tales, a gente vai fazer proporção entre as medidas. Eu vou fazer este segmento está para este, assim como este está para este. Tá? Proporção é o que você chama aí de regra de 3, muitas vezes, é proporção, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, x mais 5 está para 24, assim como 14 está para 42. Tá? Esta medida está para esta, assim como esta está para esta. Vou simplificar aqui o 14 e o 42, tá? Se não perceber que dá para simplificar, ou se não quiser simplificar, tudo bem. Eu vou simplificar porque eu acho que é importante, né? Já que eu percebi, vou fazer. Vai ficar assim, ó, x mais 5 para 24, assim como 1 para 3. Proporção, tá? Multiplicar em x. Fica, então, 3 vezes x mais 5 igual a 24. Duas opções. Ou aquele 3 passa para a direita dividindo, ou aquele 3 vai multiplicar o x e vai multiplicar o 5 também. Então, cuidado. Vou fazer das duas formas, tá? Eu passaria o 3 dividindo primeiro, tá? Mas eu acho que a maioria das pessoas, neste momento, faria o quê? 3 vezes x e 3 vezes 5. Pode me contar se eu estou certa ou se eu estou equivocada. Como é que você fez aí? Está esperando que eu faça? Vamos fazer juntos. Ó, 3 vezes x mais 3 vezes 5 igual a 24. 24 menos 15 dá 9. 3x é igual a 9, então o x é 3. X igual a 3, a resposta então é letra D, de Dani, letra D de dado, certo? Se você passasse o 3 dividindo, ficaria assim, ó. Tá? Chegou nessa situação, ó, 3 vezes x mais 5 igual a 24. A minha sugestão é, o 3 que estava ali multiplicando, ele passa para a direita dividindo. Então, fica x mais 5 igual a 24 dividido por 3. 24 por 3 é 8, né? Então, fica x igual a 8 menos 5. E 8 menos 5 é 3. Tá? Acho que assim fica mais fácil. Então, minha sugestão é, este 3 está multiplicando tudo aqui na esquerda. Então, só passar ele para a direita dividindo é a maneira que eu acho melhor, tá? Mas tá certo, se você fez ali o chuveirinho, a distributividade, tá certo também, tá? Só cuidar, colocar parênteses, né? E realmente multiplicar o 3 pelo 5 e o 3 pelo x. Daí tá tudo bem, tudo certo. Então, aí temos teorema de Tales, tá? Muito comum, muito frequente nas provas mais recentes da Fundatec. Acho que a partir deste momento a gente pode torcer aí para cair uma questão como essa na tua prova, né? Questão 7 que eu escolhi foi... Outra coisa que faz parte do programa, né, são os volumes
dos paralelepípedos e dos cilindros. Então, eu escolhi aqui uma questão que fala sobre cilindro, que tem 1,2 metros de profundidade e 6 metros de diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro vale 6, diâmetro mede 6 metros. Então, quer dizer que o raio deste cilindro mede 3 metros. Tá? O diâmetro é uma corda que vai de um lado ao outro da circunferência passando pelo centro. Então, se o diâmetro é 6, quer dizer que o raio mede 3. Volume do cilindro. Área da base vezes a altura. E essa área da base é a área da circunferência, πr². Tá? Então, fórmula do volume do cilindro. Área da base, que é uma circunferência, vezes a altura. E é para usar o π igual a 3, tá? Dado no enunciado. Então, por partes, vou calcular esse volume. Área da base, π vezes o raio, que é 3², vezes a altura, que é 1,2. Já vou colocar o π aqui, igual a 3, tá? Esse primeiro 3 aqui é o valor do π que foi dado no enunciado, ó, π igual a 3. Se a questão disser que o π vale 3,1, você usa como 3,1. Se a questão disser que o π é 3,14, você usa 3,14. Tá? Nesse caso, estava escrito, considere π igual a 3. Então, a gente tem aqui essa multiplicação, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 1,2, tá? 32,4 metros cúbicos. Respira. Respira, tá? Só fiz a multiplicação. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 1,2. 32,4 metros cúbicos. Nesse caso, está escrito aqui, 1 metro cúbico são 1000 litros de água. Mas essa relação é importante que você saiba de cor, sem depender da boa vontade da banca colocar essa informação no texto. Tá? Então, importante saber que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, a gente tem aqui, ó, 32.400 litros de água. E respira, não marca ainda, respira. Vou escrever aqui, ó, nesse momento, respira, vou escrever verde. Ó, chegou aqui, respira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Isso é seríssimo, tá? Pode parecer brincadeira, pode parecer piada, mas respira. Cuidado, cuidado para na hora da prova, no calor da hora, na ansiedade, acabar se atirando nas alternativas. Tá tudo certo até aqui, tá? Pode confiar, tá tudo certo até aqui. Só que não é a hora de olhar as alternativas. Porque se eu baixar os olhos nas alternativas e enxergar uma resposta errada, eu vou marcar e vou para a próxima questão bem tranquila e feliz. Então, por isso que eu falei, respira, cuidado. Tá tudo certo até aqui. Só que eu calculei o volume de tudo, né? O volume total desse cilindro. E olha qual é a pergunta. Sendo assim, quantos litros de água serão necessários para encher 75% da capacidade total da piscina? 75% do volume, eu não quero saber o 100%. Então, eu preciso calcular agora 75% de 32.400. Tá? Vou fazer aqui, ó, 75% de 32.400. 75% é 3/4 do valor. A minha sugestão, então, a minha dica é que você divida por 4 e multiplica por 3, tá? 75 é 3/4 de 32.400. 24.300 litros. Que é a alternativa D,
de dado. Tá? Na verdade, se você chegar nos 32.400 e perceber que não é a resposta final ainda, que tem que calcular 75%, daí só olhar as alternativas você já mata a charada de qual é a resposta, né? Pelo seguinte, olha a letra C. A letra C é 16.200, é 50%, é a metade dos 32.400, né? Então, se eu quero 75%, só pode ser a letra D de dado, tá? Se quiser calcular de uma outra forma, pode ser, quer colocar 75 sobre 100 e multiplicar pelos 32.400, fez assim? Tá certo também. Tá? O principal nessa questão, tem duas coisas importantes aqui. Uma é o diâmetro, tá? Diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro mede 6, o raio mede 3. Volume do cilindro é a área da base, que é uma circunferência, vezes a altura. Essa é a fórmula do volume do cilindro. Calculei o volume do cilindro, 32.400 litros. É o volume total da piscina. Pergunta, era só 75% da capacidade da piscina. Por isso a resposta é 24.300 litros. Letra D de Dani, letra D de dado. Certo? Fica atenta, porque isso tem acontecido nas provas da Fundatec. Tá? Regularmente, tá? Perguntar quanto é só uma fração do volume. Não perguntar o volume todo, tá? No caso, pedia 75%. A respeito dos tópicos de raciocínio lógico, alguns assuntos são mais usados do que outros nas provas da Fundatec. Uma das coisas que é importante que você saiba, proposição, definição de proposição, é uma frase declarativa, tá? Que tenha sentido completo, que possa ser valorada como verdadeira ou falsa. Então, não é proposição, não são proposições, qualquer outro tipo de frase que não seja declarativa. Frase interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa, não são proposições. Então, é um tipo de enunciado, num conjunto de frases, identificar o que é proposição. Então, proposição tem que ser frase declarativa com sentido completo, tá? Outra coisa, as valorações das operações, que eu coloquei nesse quadro aqui de resumo, tá? A conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional, saber quando é que ela é verdadeira e quando é que ela é falsa. Além disso, as negações das proposições, saber fazer a negação do e, a negação do ou, a negação do se então, a negação do se e somente se, são as coisas mais cobradas nas provas da Fundatec. Então, eu coloquei aqui a questão 8, prova de Giro A, que foi aplicada em abril deste ano, para saber qual é a única alternativa que não é uma proposição lógica. Então, proposição tem que ser uma frase declarativa. Tá? Proposição tem que ser uma frase declarativa com sentido completo. Quer dizer que frases imperativas, exclamativas, optativas, interrogativas não são proposições. Letra A. Elabore hoje o parecer técnico que foi pedido. Isto aqui é uma frase imperativa. Isto é uma ordem. Elabore hoje o parecer técnico que foi pedido. Então, isso aqui não é proposição, tá? Letra A não é proposição, porque ela é uma frase imperativa. Letra B. Miami é a capital dos Estados Unidos. É uma frase declarativa. Hoje faz 15 graus. Frase declarativa. Célio não come frutas. É uma frase declarativa. Todo governo toma decisões.
tendo como objetivo sua manutenção do poder. É uma frase declarativa, tá? Então, somente frases declarativas são proposições. Se tiver uma pergunta, não é proposição. Um pedido, uma ordem, não é proposição. Uma exclamação, que prova difícil, não é proposição. Se expressar um desejo, tomara que você seja aprovado, não é proposição, tá? Proposição tem que ser frase declarativa, com o sentido completo. Por exemplo, se eu disser o computador da Dani, não é proposição, tá? O computador da Dani quebrou, daí sim, é uma proposição, tá? Mas o computador da Dani não é uma frase com sentido completo, não é proposição. Coloquei aqui então um resumão das negações. Se você ainda não deu uma boa olhada nesse quadro, anota, faça o seu próprio resumo. Tem que tirar ele do papel aí da tela e fazer ele entrar aqui, ó, no coração, tá? Repetindo questões vai ficar mais fácil de aprender, de fixar, de guardar e de aplicar essas negações. Então, cuidado que a negação não é simplesmente sair colocando não na frase. Cada operação tem sua respectiva forma de fazer a negação, tá? No caso do e e do ou, a gente vai negar as duas proposições e vai trocar os conectivos, né? Troca o e pelo ou troca o ou pelo e. Mas no caso das outras operações, fique atenta, que cada operação tem sua forma de fazer a negação, tá? Por exemplo, condicional, que é o se então, ó, condicional é o se então. A negação disso vai ser manter a primeira como está e negar só a segunda. Eu digo assim, se chove, então neva. A negação é dizer que chove e não neva. Choveu e não nevou. Mantém a primeira como está e nega só a segunda. Tá? Isso é a negação da condicional, que é bastante cobrada nas provas de concursos em geral. Na Fundatec também é a mais pedida. Então, veja só, exemplo de uma questão, prova aplicada em março pela Fundatec. A negação da proposição, se Marcelo é engenheiro, então a família de Ana é coreana. Negação, fique atento à pergunta também, né? A negação dessa proposição. Como é uma condicional, negação da condicional, a gente mantém a primeira proposição e nega a segunda. Manter a primeira e negar a segunda. Importante, ó, vai mudar a operação. Quando você negar uma condicional, quando você for negar o se então, vai mudar a operação. Vai deixar de ser uma condicional e vai ser uma conjunção. Então, atenção, ó. Como é que eu identifico? Ó, esse se, isso aqui que caracteriza a condicional. Ó. Se isso, então aquilo. Se, caso, quando, como, são condicionais, tá? Se o Marcelo é engenheiro, então a família da Ana é coreana. Eu vou negar isso. Então, mantenha a primeira como está, copia igualzinho. Ó. Marcelo é engenheiro. E a família da Ana não é coreana. Vai ficar assim, então. Marcelo é engenheiro e a família de Ana não é coreana. Letra D é a correta. Certo? Não adianta simplesmente colocar não na frase. Inverter a frase, é a recíproca, também não é a negação. Então, dado uma condicional, a negação se faz dessa forma. Mantém a primeira como está e nega só a segunda. E, tá? Importante, muda a operação, ó. Isso é uma conjunção. E. No lugar desse e também pode aparecer outra conjunção, como mas, porém, entretanto, tá? Mas a conjunção mais usada é o e. Então, sugestão, dá uma boa revisada nesse quadro antes da prova.
se você não está habituado a fazer questões sobre raciocínio lógico principalmente, dá uma revisada boa nesse quadro para não errar as negações, porque elas são comuns nas provas de concursos. Tá? Então, escolhi aí a do C, então, que é um pouco diferente e é bastante cobrado nas provas. Questão 10. Observe a seguinte sequência. É outro tipo de assunto que pode aparecer nas provas de raciocínio lógico da Fundatec, que é um raciocínio lógico informal, que não depende de teoria. Não vai usar fórmula nenhuma aqui. Não é uma progressão aritmética ou progressão geométrica. É uma sequência que você vai observar, identificar um padrão para responder aquilo que a questão está pedindo, tá? Então aqui eu tenho 18, 37, 75 e a questão quer saber o próximo termo. Então eu tenho o seguinte, eu observei que 18 vezes 2 dá 36, mais 1 dá 37. 37 vezes 2 dá 74, mais 1 dá 75. 75 vezes 2 dá 150, mais 1 dá 151. Então, o próximo termo vai ser 151, tá? Não é a única forma de fazer, ou talvez não seja a única forma de fazer. O importante é você observar a sequência e determinar um padrão que funciona para calcular os termos daquela sequência. Deixa eu te mostrar uma outra coisa. De 18 para 37, está somando quanto? 19, né? 18 mais 19 dá o 37. E o 37 para 75 está somando 38. Então, dá para observar também que primeiro somou 19, depois somou 38, depois o próximo passo vai ser somar quanto? 76. Tá? Então, percebeu dessa forma também? Ótimo. Inclusive, essa é outra dica. Numa sequência numérica, a gente pode observar quanto varia de um termo para o outro, como eu fiz aqui agora. Ó. Somou 19, somou 38, então o próximo passo é somar 76, que é o dobro dos 38. Tá? É uma forma também de identificar um padrão para aquela sequência. Mas é bastante comum na Fundatec isso de fazer o dobro mais 1, o dobro menos 1. Exatamente esse padrão é bastante repetido, já caiu em outras provas recentes da Fundatec, tá? Então, questões de sequência a gente observa para determinar o padrão. Isso também pode aparecer na prova de domingo, de sábado, domingo, tá? De Viamão. Certo? O principal, nesse momento, essas são só dicas, né? Revisão, para lembrar um pouquinho de cada coisa e dizer, presta atenção aqui, cuidado com aquilo ali, isso pode aparecer. Mas o principal agora é que você tenha calma e confiança. Acredita no que foi feito até aqui. A prova é só uma etapa, né? Já vem desde a inscrição, preparação, vai estudando, vai se preparando para esse momento. Né? A gente já está estudando, a gente já fez questões, a gente já revisou conteúdo. Então, a prova é só uma etapa. Tenta colocar em prática da melhor forma possível, administrar bem o tempo, passar com cuidado as respostas para a grade, fazer com atenção, com calma e confiança. O que está feito, você já sabe fazer. Confia no que sabe fazer e responde, tá? Não deixa que a ansiedade da prova, que é um contexto diferente, entendo isso, não deixa que a ansiedade atrapalhe o teu desempenho na prova. Eu fico na torcida, todos nós aqui do curso, né, ficamos na torcida e aguardo as notícias aí de vocês depois da prova. Então me chama para contar como é que foi, se tiver recursos a gente ajuda, então continue nos acompanhando depois da prova, certo? Desejo uma ótima prova e beijo!